Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40, diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte, estava quase morrendo. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: Não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém? Glória a Deus. Senhor, Jesus estava aqui, aí tinha um rapaz que chamava Jairus. Aí a filha dele estava dodói, que estava quase morrendo. Aí ele aproximou Jesus para pedir para ir lá na casa dele para suscitar a menina. E aí? Aí ele foi e suscitou. Mas antes, o que aconteceu antes? Quando ele estava indo com Jesus até a casa, veio um rapaz e disse o quê? Falou assim, que não vai, porque a menina já está morta. E o que Jesus disse para Jairo, quando Jairo ouviu essa notícia ruim? Não temas. E aí, quando Jesus chegou lá na casa de Jairo, o que aconteceu? Ele segurou na mão da menina, ele falou bem assim: Levanta, menina. Aí depois ele foi e suscitou. Eita glória. Amém, João. Obrigado, João. Irmãos, eu creio que todo mundo aqui passa por momentos difíceis, por situações complicadas na vida que requer um milagre. Um certo homem, ele disse o seguinte: se Deus quer realizar um pequeno milagre, Ele nos coloca em situações difíceis. Se Ele quer realizar um grandioso milagre, Ele nos coloca em situações impossíveis. Então, se tem alguém aqui nessa noite, com certeza deve ter, que está passando por uma situação difícil ou impossível, isso pode significar, irmãos, que Deus ele quer operar um milagre ou um grande milagre. Talvez a sua situação requer maravilhas, que é acima de milagres. Como eu já expliquei para vocês, a diferença entre milagres e maravilhas. Maravilhas está bem acima de milagres. E
Maravilhas, irmãos, é coisa que somente Deus faz. Milagres também. Mas nós temos que crer que o que está escrito na Bíblia é possível sim acontecer hoje. É possível. Porque nós temos que crer, irmãos, nesse grande atributo de Deus, imutável. Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. Deus não deixou de operar milagres. Deus não deixou de ser poderoso. Ele continua e sempre continuará sendo poderoso, grandioso. Deus sempre vai continuar operando milagres poderosos, grandiosos no nosso meio. Como eu disse no culto passado, quando Deus ele quer fazer coisas assim, desse tipo, Ele sempre, irmãos, vai se utilizar da instrumentalidade humana. Nesse caso aqui, Ele vai se utilizar para mostrar quem Ele é, através de uma situação trágica na vida de um homem chamado Jairo. Jairo, ele era chefe da sinagoga, era um homem de grande poder entre os judeus. E quando nós analisamos essa passagem, como o João acabou de explicar aqui para vocês, a filha dele estava quase morta. Então o que ele faz? Ele vai até Jesus Cristo em busca de um milagre. Mas algo acontece aqui, e nós temos que prestar bastante atenção, irmãos, no que a Bíblia diz sobre este milagre, porque nós temos aqui uma revelação poderosa e poucas pessoas prestam atenção nesses detalhes que parecem ser pequenos, mas é o que faz sentido de tudo. Nós temos aqui no versículo 41, dizendo o seguinte: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Qual foi a primeira atitude de Jairo quando ele se aproxima de Jesus? E aqui é o segredo de tudo. Quando nós precisamos de um milagre, irmãos, aqui então nós temos uma grande revelação de como nós temos que olhar para Jesus. Para as pessoas que não analisam muito bem a Escritura, acha que Jairo viu Jesus apenas como milagreiro. E infelizmente, muitas das pessoas vão até Jesus apenas como milagreiro. Mas não é isso que Jairo faz. Ele precisa de um milagre, ele quer um milagre, e ele vai buscar este milagre. Mas a primeira atitude de Jairo não é olhar para Jesus como milagreiro, como a maioria das pessoas que precisam de milagre fazem. Não, o que Jairo fez? Olha o texto. Eis que veio o homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, ou seja, ele era judeu, chefe da sinagoga, adorador de Jeová, adorador de Deus. Nenhum judeu, irmãos, se prostra diante de homens, se ajoelha diante de homens, se coloca aos pés de homens. Nenhum judeu faz isso. O judeu prefere morrer do que se ajoelhar diante de um homem, do que dobrar aos pés de um homem. Nenhum judeu faz isso, irmão. Eles preferem morrer. Mas o que Jairo faz aqui quando ele precisa de um milagre? Ele reconhece Jesus como Deus. Ele reconhece Jesus como Senhor. Ele reconhece Jesus como Messias, como Salvador, como aquele que viria para salvar o seu povo dos seus pecados. Jairo reconhece isso logo de imediato. Como é que nós sabemos disso, irmãos? Conhecendo a história dos judeus, conhecendo a espiritualidade dos judeus, conhecendo a fé dos judeus e a maneira como eles se relacionam com Deus. Então nós podemos sim, através de uma teologia bíblica, dizer que Jairo está, em primeiro lugar, reconhecendo que Jesus é mais do que milagreiro. Jesus é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o Messias prometido. E é por isso que Jairo, ele se aproxima de Jesus Cristo, aleluia, e se prostra aos pés de Jesus e suplica a Ele que Ele fosse até a sua casa.
E é a partir desse reconhecimento de quem Jesus Cristo de fato é, que Jairo, então, a partir desse ponto, ele vai agora atitudes com esse Deus, que é Jesus Cristo, para que esse Deus, Jesus, opere o milagre na sua vida, na sua casa. Qual é a primeira atitude, então, de Jairo? Claro que a primeira é reconhecendo quem Jesus Cristo de fato é. Mas vamos deixar essa acima de todas as outras, né? Porque ela realmente está acima de todas as outras. E vamos trabalhar agora a partir desse conhecimento que ele tem sobre Jesus, de que Jesus não é apenas um milagreiro, mas Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador. Ou seja, mesmo que Jesus Cristo não opere um milagre na minha vida, Ele é Deus. Mesmo que Ele não me atenda, Ele é Salvador. Mesmo que Ele não me atenda, Ele é Rei. Qual foi a primeira atitude de Jairo? Bom, a primeira nós já temos. Ele reconhece que Jesus é Senhor, é Deus. E é por isso que ele se prostra aos pés de Jesus. Mas qual foi então a segunda atitude? A segunda atitude que ele crê que Jesus tem poder de curar ou ressuscitar a sua filha. Em Mateus, no capítulo 9, no verso 18, vamos dar uma olhadinha aí, por favor. Nós podemos entender um pouco melhor essa passagem, lendo outros evangelhos que falam a respeito desse momento onde Jesus Cristo, ele faz esse milagre na vida de Jairo. E nós temos aqui um outro evangelista falando a respeito desse acontecimento, em Mateus capítulo 9, verso 18. E é aqui, nesse texto, que nós então encontramos a segunda atitude de Jairo, em busca desse milagre na vida dele. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou. Lá está escrito, prostrou aos seus pés. Aqui é o adorou. Então aqui é uma outra prova de que Jairo está reconhecendo que Jesus é Deus, porque nenhum judeu adora homens. Judeu adora somente a Deus. E disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Jairo, ele vai até Jesus com fé, irmãos. Você pode ver isso aqui nesse texto. Ele não vai até Jesus com dúvidas, com incertezas, não. Mas ele vai até Jesus com fé. Ele diz, impõe a mão sobre ela, Jesus, porque eu creio que se o Senhor impor a mão sobre a minha filha, ela viverá. Jairo, irmãos, ele cria que Jesus poderia realmente ressuscitar a sua filha. Irmãos, para nós hoje, para a igreja hoje, que está acostumada a ouvir tanto sobre milagre de ressurreição, para nós, irmãos, isso aqui é fácil, mas naquela época não era. Crer na ressurreição naquela época era uma loucura. Uma loucura. Então Jairo, ele está acreditando em algo poderoso. Jairo está acreditando que aquele que está diante dele, Jesus, Deus, Senhor, é poderoso o suficiente para ressuscitar aquele que está morto. Glória a Deus. E a Bíblia, ela fala sobre isso, irmãos, porque nós sabemos que sem fé nós jamais receberemos respostas aos pedidos que nós fazemos a Deus. Jamais. É preciso ter fé, é preciso crer, irmãos. É preciso, porque Deus só vai operar mediante a nossa fé. Mas é claro que a nossa fé não manda em Deus. E a nossa fé não estipula a agenda de Deus. Mas Deus só opera através da fé. Eu sei que parece difícil entender isso, mas não é não, irmãos. Deus só vai operar na sua vida se você tiver fé. Não é a sua fé que manda em Deus, que dá ordem para Deus, mas Deus, Ele quer olhar para aquele que precisa de um milagre e encontrar na vida daquele que precisa de um milagre, fé. Fé, irmãos.
Nós estamos vivendo numa geração que parece que estão perdendo a fé. Nós nunca podemos perder a nossa fé, irmãos, que percamos qualquer coisa, menos a nossa fé. Temos que continuar crendo nesse Deus que é poderoso, glorioso. Onde aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, olha que, percebam que Hebreus 11, 26 tem tudo a ver com Jairo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jairo tem fé, e os dois tipos de fé. Ele tem fé salvífica, que é a primeira fé que ele tem. Ele tem fé que Jesus é Deus, que Jesus é Salvador. E ele tem um outro tipo de fé também. Fé para crer em milagres. E com esses dois tipos de fé, é que Jairo se aproxima de Jesus. Sem fé, Hebreus 11, 6, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, Jairo está se aproximando de Deus, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, isso aqui é poderosíssimo. Poderoso. Talvez agora nesse momento, está tudo bem na tua vida, esse texto aqui não fala muito com você. Mas quando você passar por uma situação parecida com a de Jairo, meu irmão, você vai se apegar a esse texto aqui. Hoje você senta, está de boa aí, tranquilo, sabe lá Deus onde é que estão teus pensamentos. Mas quando Deus quer trabalhar na vida de alguém, irmãos, quando Deus quer operar coisas impossíveis, coisas difíceis, Deus sabe como nos quebrantar, Deus sabe, irmãos, como nos colocar de joelhos. Jairo era um homem poderoso, uma grande autoridade entre seu povo. Mas aquela situação difícil colocou Jairo de joelhos perante Jesus, reconhecendo que Jesus é Deus. Infelizmente, há muitas pessoas hoje que têm muita dificuldade de se quebrantar diante do Senhor. Mas vai chegar um momento que Hebreus 11, 6 fará todo sentido para você. Eu vou ler novamente. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Somente a palavra pode gerar fé. E Satanás, ele sabe disso. Satanás sabe que quanto mais palavra a igreja ouvir, mais fé ela terá. E é por isso, irmãos, que até mesmo durante o culto, Satanás trabalha, a nossa carne também trabalha, para que nós não venhamos então ouvir a palavra, porque a carne, Satanás sabe que se nós ouvirmos a palavra, teremos fé. Então Satanás trabalha até no culto, tirando nossa atenção, nos distraindo, fazendo os nossos pensamentos vagar por outros caminhos, para que nós não possamos ouvir a palavra. Nós temos que lutar contra a nossa carne, até mesmo quando nós estamos na igreja. Satanás não quer que você tenha fé, porque ele sabe que se você tiver fé, se você crê nesse Jesus, que é Senhor, que é Deus, que é Salvador, aleluia, e que é grandioso, poderoso, você experimentará grandes milagres, e através desses milagres, os milagres vai agora nos canalizar para aquele que é autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus, irmãos, com a minha fé. Se eu pudesse acrescentar, que eu acho que dentro de uma teologia bíblica tem tudo a ver, a alegria do Senhor também é a nossa fé. Quando o povo tem fé, Deus se alegra. Quando o povo tem fé, Deus se regozija. Aleluia. Satanás não quer que Deus fique alegre comigo e com você. Mas se depender de mim, irmãos, eu vou alegrar muito o coração do meu Deus. Como cada um aqui responde por si mesmo, eu não posso falar por vocês, cada um fala por si.
Eu quero saber se você hoje, amanhã, depois da manhã, depois que você ouvir essa palavra, você vai alegrar o coração do seu Deus, tendo sempre atitude de fé em nome do Senhor Jesus, fazendo a mesma coisa que Jairo fez. Ele foi até Jesus com essa fé: Jesus, põe a tua mão sobre minha filha e ela vai ficar curada. Olha, irmãos, a convicção de Jairo, olha o tamanho da fé de Jairo. Nós precisamos, como igreja, ter atitudes assim, atitude de fé. Atitude de fé. Irmãos, eu aprendi isso há muito tempo na minha vida. Deus pode até não me dar aquilo que a minha fé faz crer que Ele pode me dar, mas eu vou desafiar a si mesmo. Porque mesmo que não seja da vontade dEle, pelo menos teremos uma atitude de fé. E eu quero que todo mundo aqui, em nome de Jesus Cristo, analise o teu coração e a tua espiritualidade, para que possamos ser uma igreja que realmente, irmãos, tem fé verdadeira, crê no impossível, uma igreja que crê em milagres e que experimenta milagres, porque precisamos de milagres aqui na igreja, irmãos. Precisamos sim, claro que precisamos, mas Deus só vai operar esses milagres no nosso meio, irmãos, quando nós, como igreja, porque nós somos um corpo, lembre-se disso, nós somos a igreja, nós somos um corpo, e temos que ter, irmãos, essa unanimidade em nosso meio, todos nós juntos, no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma convicção, irmãos, em nome de Jesus. Quando a igreja ela vive desse jeito, ela começa a experimentar fé, porque a palavra de Deus nos dá essa garantia: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, a igreja precisa se aproximar mais de Deus, precisa crer nele, porque nós sabemos, irmãos, que Deus recompensa aqueles que o buscam. A segunda atitude de Jairo, irmãos, está aqui. Vamos voltar para Lucas 8:41. Eis que vê um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Bom, o que nós temos aqui? Ele se prostra aos pés de Jesus. Então ele se prostra aos pés de Jesus. Se prostra. Irmãos, um homem como Jairo se prostrar aos pés de Jesus demonstra duas coisas. A primeira é aquela que eu mencionei logo no início: ele reconhece que Jesus é Deus. Mas a segunda aqui, irmãos, essa atitude de se prostrar aos pés de Jesus mostra que Jairo está tendo uma atitude de humildade, de quebrantamento aos pés daquele que ele reconhece como Deus. Como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6, que diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que isso quer dizer? Isso significa que Deus não opera na vida do crente soberbo, prepotente e orgulhoso. Não, não. Deus, ele só opera na vida daquele que é humilde. E é humilde tanto no coração quanto nas atitudes. E é por isso que Deus revela essa palavra para nós de Tiago 4,6. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Thomas Watson, ele disse o seguinte, muito bom, diz assim: a visão da glória de Deus produz humildade. O que ele quer dizer? Todo cristão que verdadeiramente teve um encontro com Jesus é humilde. É impossível alguém ter um encontro com Jesus e se manter soberbo. É impossível.
Porque quando o cristão ele tem um encontro com Jesus, ele contempla duas coisas. A primeira sobre Deus e a segunda sobre ele mesmo. Vamos pegar um exemplo de um profeta. Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 6. Capítulo 5, por favor. Abra aí, vá para o capítulo 5. Eu só quero ler alguns versos aqui com vocês. Somente uma palavrinha só, tá bom? Somente a parte A de cada um. Olha o que está escrito no versículo 8 do capítulo 5, falando acerca do profeta Isaías. É Isaías profetizando para o povo, é ele dirigindo a palavra para o povo. Vejam aqui no capítulo 5, como Isaías dirige a palavra para o povo. Olha o que ele diz aqui. Antes de um encontro poderoso com Deus, olha como Isaías profetiza. Ele diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa. Versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã. Versículo 18. Ai dos que puxam para si iniquidade. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem. Vixe, pai. Tem tudo a ver com hoje, né? Tudo a ver com hoje. Aquela empresa Burger King, eles fizeram uma campanha em prol dos homossexuais e colocaram crianças para provar esse ato pecaminoso. E aí a igreja de Getsemane, que tem uma escola Getsemane lá em Belo Horizonte, gravou um vídeo em resposta a esse, colocando crianças falando sobre o plano de Deus para a humanidade, onde Deus criou foi homem e mulher. Interessante que quem está sendo processado não é Burger King que está sendo processado. Quem está sendo processado é a Escola Batista Getsemane. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. E o profeta continua apontando o dedo para os outros. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos. Ai dos que são heróis para beber vinho. E ele continua: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Existe esse tipo de crente hoje, que só vê erro nos outros. Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Crentes que só têm essa visão de ver o pecado nos outros, é porque nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Porque no dia que tiverem um encontro verdadeiro com Deus, o discurso vai mudar. E muda dessa forma, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, o rei morreu e era parente dele, o rei, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Olha, o profeta Isaías está tendo uma visão da glória de Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, agora ele vai dizer o quê? Então disse eu: ai de mim. Antes de ter um encontro com Deus, é ai de vocês, ai de vocês. Agora que o profeta teve um encontro verdadeiro com Deus, não é ai de vocês, é ai de mim. Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aquele que era o profeta de levantar o dedo para os outros, ai de vocês, este profeta agora tem um encontro verdadeiro com Deus. É possível sim, irmãos, nós temos membros aqui, que apesar de ser membros da igreja, apesar de participarem da ceia do Senhor, nunca de fato tiveram um verdadeiro encontro com Deus, porque ainda estão apontando o dedo para os outros, e ainda não têm convicção de pecado, ainda se acham melhor do que alguém.
Se acham. Eu já pastorei gente que se achava melhor do que o próprio pastor da igreja. Essas pessoas são facilmente bem reconhecidas na igreja. Pessoas que se acham melhores do que as outras. Pessoas que dizem, se eu tivesse ali, se eu fizesse, me desse essa oportunidade de trabalhar naquele negócio, eu fazia melhor do que Patrícia, eu faria melhor do que Luiz. Ei, é por isso que Deus não te usa, porque você é soberbo. Deus só usa os humildes. É aqueles que têm a coragem de dizer, ai de mim, estou perdido. Eu reconheço aquilo que eu sou pecador. Não sou melhor do que ninguém. Isso é humildade, irmãos. Jairo, como conhecedor da palavra, ele reconhece isso. E é por isso que ele se chega perante Jesus, Deus, e se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo que ele é fraco, reconhecendo que ele é limitado, e reconhecendo que Deus é tudo. Aleluia. E esta atitude de Jairo chama a atenção de Jesus. Ele se prostra aos pés de Jesus, implora, o texto diz, voltemos para Lucas 8:41. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou, implorou a Jesus, vá até a minha casa. Não é isso, João? Não é isso mesmo, João? Ele suplicou, não foi? Vá até a minha casa. Irmãos, o sofrimento de Jairo quebrou ele em pedaços. E eu fico vendo alguns crentes que falam, meu Deus, para que esse orgulho todo? Se acha melhor do que todo mundo aqui na igreja. Se Deus tiver um plano na sua vida, se Ele tiver, Ele vai quebrantar você em pedaços, para mostrar para você que você é um nada, e você tem que se sentir um nada perante Ele, e perante a igreja também. É por isso, irmãos, que eu não tenho problema nenhum de reconhecer os meus pecados aqui diante da igreja. Já confessei um monte aqui, e vou continuar fazendo isso todas as vezes que eu pecar. Porque o único que é bom aqui é Jesus Cristo, irmãos, não eu. Então, é como Thomas Watson disse, a visão da glória de Deus produz humildade. Quando alguém tem um encontro com Deus, essa pessoa se torna humilde. E ele termina dizendo, as estrelas somem quando o sol aparece. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus é sol. E diz que nós somos estrelas, está lá em Filipenses. Nós somos como estrelas, como astros, nesse mundo de trevas. Quanto maior é a escuridão, maior deve ser o brilho das estrelas. Quanto mais esse mundo se torna podre, trevas, mas a luz da igreja tem que brilhar, porque nós somos estrelas. Mas quando o sol aparece, as estrelas devem sumir. Porque a glória deve ser somente do sol, não das estrelas. Aleluia. Em terceiro lugar, e finalizando, irmãos, nós podemos ver que Jairo, ele vai até Jesus com objetividade, com convicção. Ele vai de modo intencional. Primeiro, reconhecer publicamente quem Jesus Cristo é. Porque ele se prostrou aos pés de Jesus, não foi escondido, foi na frente do povo. O chefe da sinagoga está se ajoelhando perante um homem. Para quem estava ali, talvez Jesus era só um homem, mas não para Jairo. E é por isso que ele publicamente reconhece quem Jesus Cristo de fato é. O batismo também significa isso. O batismo é um ato público, reconhecendo quem Jesus Cristo é. Jesus é Deus e eu estou aqui me batizando, morrendo para os meus comportamentos, para os meus hábitos. Eu estou morrendo para o mundo e ressuscitando para Jesus, para a glória de Jesus. E devemos fazer isso publicamente. Jairo, ele faz isso publicamente. E quando ele faz isso publicamente, então ele
clama que Jesus Cristo vá até a casa dele com um único objetivo, qual? Curar a filha dele, ressuscitar a filha dele. Nós temos que buscar Jesus também dessa forma, irmãos, com objetividade, de modo intencional, aleluia, de modo objetivo. Olha, Jesus, eu quero isso, eu preciso disso. Por favor, Jesus, eu te imploro, opera este milagre na minha vida. Opera, Jesus, faz este milagre na minha vida. Claro que nós só podemos fazer isso depois do primeiro ato, depois de reconhecermos quem Jesus Cristo de fato é. Concluindo, irmãos, quem vai até Jesus Cristo com fé, com humildade, com objetividade, mas acima de tudo reconhecendo quem é Jesus, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, de maneira nenhuma, se fizermos tudo isso, seremos rejeitados, de maneira nenhuma. De algum modo, Cristo vai fazer alguma coisa, de algum modo, Ele vai operar no nosso meio, Ele vai operar algum milagre no nosso meio, porque nós temos essa base bíblica para que possamos então crer, e ter isso como garantia. Se nós reconhecemos Jesus como Deus, e nós reconhecemos, amém? E fomos até Ele com fé, com humildade, com objetividade, Ele fará alguma coisa, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, por favor.